Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 42. Irmãos, é incrível como, às vezes, 4 versículos dá para você tirar muita coisa e entender como aquelas pessoas, os líderes daquela época, estavam torcendo e deturbando a palavra, e às vezes como nós mesmos tomamos a atitude de fariseu, quando nós queremos usar a lei do Senhor ao nosso bel prazer. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 42. É o penúltimo exemplo que Jesus usa para confrontar os escribas e fariseus sobre a maneira como eles estavam ensinando a lei do Senhor. Diz assim a palavra: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Oremos. Pai, nosso rogo é que quando nós estivermos no meio dos incrédulos, que a única pessoa que seja vista seja Cristo em nossas vidas. Não somente vista, mas como a Tua palavra diz, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Deus, em termos a atitude que Teu Filho teria em todas as situações das nossas vidas. Conduza-nos no entendimento da Tua palavra, neste momento de meditação. Abra os nossos corações, que possamos sair cada vez mais transformados pelo contato com o Senhor, com a Tua presença, com a Tua glória. Em nome de Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Essa é uma sequência do Sermão da Montanha, onde o Senhor está expondo mais um dos erros dos líderes religiosos da época dele. Só lembrando, que Jesus não está estabelecendo um novo ensino. Ele não está anulando a antiga lei. Ele está cumprindo, ele está mostrando de que forma a lei ela tem o seu cumprimento. E aqui nós vamos buscar entender primeiramente qual é o princípio que Jesus está trazendo à luz naquela ocasião, quando ele diz: ouvistes o que foi dito, se referindo ao passado. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Nós vamos ver 3 textos que tratam sobre isso. Nós vamos ler alguns textos longos, mas é necessário para que nós possamos realmente entender o que essa expressão olho por olho, dente por dente, ela quer dizer. Vamos primeiro para Êxodo, capítulo 21. Êxodo, capítulo 21, do versículo 12 até o 25. Êxodo capítulo 21, do 12 ao 25. Para nós entendermos o que significa isso. Às vezes nós vemos as pessoas dizendo: é isso aí, é olho por olho, dente por dente. Comigo é assim, mas às vezes nem sabe o que está acontecendo. Então o versículo 12 do capítulo 21 do livro do Êxodo diz o seguinte: quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Só pausa aí, vamos para Gênesis 9:5. Eu não sei qual é o seu pensamento sobre a pena de morte. Muitos dizem: a pena de morte não deve existir porque a lei foi abolida. Só que eu vou te mostrar onde isso aparece antes da lei. Gênesis 9:5. Antes de que a lei de Moisés fosse transmitida, o Gênesis, olha o que Deus diz sobre aquele que tira a vida de outro. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim,
Da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Eu só deixo para você meditando depois. Por quê? Quem ferir a outro de modo que esse morra, também será morto. O peso do ato determina o peso do castigo. Vamos continuar. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Depois, esse lugar para onde ele fugirá são as cidades de refúgio. Quando uma pessoa matava outra involuntariamente, aí cita um exemplo, Deus deixa um exemplo, quando um ia para o bosque e for trazer lenha e alçar o machado levantar e matar o outro, esse pode correr para a cidade de refúgio porque ele não teve intenção de matar. Porque aí o vingador do sangue, o parente da pessoa, poderia matar ele enquanto ele não chegasse à cidade de refúgio. Mas se essa pessoa saísse da cidade de refúgio, ela estava desprotegida. Mas quando era uma pessoa que abertamente, ativamente, com a mão levantada, o coração quanto mais, resolveu matar, essa pessoa deveria ser morta. Versículo 14: se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Um outro exemplo disso. Lembra quando, se eu não me engano, foi Absalão, se eu não me engano, que ele quis usurpar o trono de Davi, e Davi, ele, antes, porque Salomão ele foi nomeado rei 2 vezes, uma antes quando Absalão quis tomar o trono, e depois novamente no início de Crônicas, se eu não me engano, primeiro livro das Crônicas, não, segundo livro das Crônicas. Mas acontece que Absalão, quando soube que o irmão dele se tornou rei, ele fugiu e ele foi se apoiar aonde? No altar, porque a pessoa que tocava no altar não poderia acontecer nada com ela. Mas o texto está dizendo que se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar. Não adianta ele apelar a mim, para que morra. Versículo 15: quem ferir a seu pai e a sua mãe será morto. Quem ferir, lembra, honra teu pai e tua mãe? É o 21:15. Quem ferir, quem raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Sequestro, tráfico de pessoas, morte. Quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe será morto. Se 2 brigarem ferido um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, e se ele tornar a levantar-se e andar fora e apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente ele pagará o tempo que perdeu e o fará custear-se totalmente. Se alguém ferir com vara o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferindo uma mulher grávida, depois dizem que aborto não tem nada a ver, que aborto não é pecado. Olha aqui: se homens brigarem e ferindo mulher grávida, e forem causa de que abortem, porém sem maior dano, será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como grife isso daí, os juízes, que a gente vai falar disso depois, como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho dos seus... Não, até aqui. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento e golpe por golpe. Agora Levítico 24, 19 e 20. É necessária essa introdução para nós entendermos o contexto, o que Jesus está querendo trazer na luz dele.
Levítico 24, 19 e 20 diz o seguinte: se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. E por fim, Deuteronômio 19, 21. Depois de Números. Diz 19, é do 15 ao 21, perdão. 19, do 15 ao 21, diz assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão. Far-lhe-eis como cuidou a fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal no meio de ti, para que os que ficarem ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A razão de nós termos lido tudo isso é para nós entendermos que quando algo era cometido e causava grande e grave dano, a sua punição era na medida do ato cometido, porque isso era o equilíbrio da balança da justiça de Deus. E olha, tem 4 coisas aqui que nós vamos poder tirar do que nós lemos aqui, entender a razão por que nós lemos todos esses versículos. Primeiro, Deus não estava endossando ou aprovando a vingança, porque quando Jesus lê, já está em caráter de vingança. Quando Jesus fala ali em Mateus 5, já está em caráter de vingança o que eles estavam fazendo, mas o caráter é estabelecer justiça. Jesus, ele não estava Deus não estava apoiando a vingança, mas sim estabelecendo de que forma proceder justamente diante de tais acontecimentos. Quer ver um exemplo? Vamos para Gênesis 4. Por que Deus precisou estabelecer um parâmetro para essas questões? Versículo 16, versículo 15, 4:15 de Gênesis. Nós vamos ler até o 24, só para a gente poder entender o que é, se Deus não houvesse colocado essa lei, colocado um freio nessa questão. Retirou-se Caim, 4:16 de Gênesis. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Habitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E Caim, só lembrando, versículo 15: pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. É importante lembrar disso. Aí no versículo 17, deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque lhe nasceu Irade, Irade gerou a Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, e aí é onde a gente vê, acho que se não me engano, o primeiro caso de bigamia. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Agora eu risquei aqui. É Labal ou Jabal? Jabal, porque eu fiz um risco aqui com o meu junto. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze ou de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá:
Ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e a um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim. Lembra que eu falei que Deus colocou uma marca em Caim para que ninguém o tocasse? 7 vezes se tornará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Isso é excesso. Isso é ultrapassar a conta. Um porque um feriu, o outro porque pisou. 2 morreram. Segundo, Deus estabeleceu o presente preceito, o qual insiste que estas questões precisam ser controladas por certo princípio de igualdade e equidade. Deus ele não estava e nem apoia de maneira nenhuma balança de 2 pesos. Deus abomina 2 pesos e 2 medidas. Terceiro, o objetivo daquele estatuto da lei não era de que a retaliação fosse rigidamente executada, olho por olho, dente por dente, com insistência sobre isso em cada caso. A sua finalidade era apenas de evitar esses terríveis excessos, esse terrível espírito vingativo que os homens manifestam, coibindo-o e mantendo-o dentro de limites razoáveis. E quarto, o homem é naturalmente inclinado a vingar. Quem de nós nunca nos vingamos de alguém? Nós não precisa chegar a ter derramado sangue, sabendo que o Novo Testamento já aplica que é só a intenção do coração para Deus já um ato cometido. Ah, ele me fez isso? Deixa. Ah, ele me fez isso? Deixa. O mundo dá voltas, né? A expressão do vingador. Esse é o princípio. Agora a pergunta: mas se essa lei estava lá, quem era responsável por aplicar isso? Porque quando nós lemos em Mateus, o que dá a entender é que cada um por si estava cumprindo essa lei. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas a questão mais importante dessa questão é que isso foi dado para os juízes legislarem. Não era para as pessoas comuns chegarem lá, me decepou meu dedo, então eu vou lá e vou decepar o dedo dele. Não, isso tinha que ir levado aos juízes. Vamos para, apesar que é um texto um pouco longo, Êxodo 18. Vou simplificar, mas eu vou ler só alguns trechos aqui de Êxodo 18. A questão é: Moisés está cansado. E aí Jetro, o sogro de Moisés, vem e vê que Moisés está com um grande fardo nas costas dele. Ele sozinho estava julgando toda a nação. Tudo vinha a ele. E aí Jetro dá uma indicação para ele. Versículo 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu. Você pode imaginar a fila? Moisés sentado, e aí chega lá e: Moisés, isso daqui aconteceu, e ele fez isso, ela fez isso, e ele tem que julgar. Agora imagina, olha aqui, desde manhã até o pôr do sol, o dia inteiro ouvindo reclamações. Ele tinha que ser provado mesmo com o faraó, com o coração duro, para poder aguentar isso. Ele tinha que realmente ser moldado por Deus. Versículo 15: respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. 16: quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare o estatuto de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, assim tu como todo este povo que estás contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes suportar. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus.
leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que deve andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Por quê? Aborreçam a avareza? Porque depois tem mandamentos para os corruptos, aqueles que se deixam de se subornarem para condenar o justo e justificar o perverso. Então, homens que não se deixam vender. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se fizeres isto, e assim Deus te mandar, poderás então suportar assim também tanto este povo, tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chegando a todo o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Só uma coisa aqui. Nós já lemos o texto de Levítico 19, não, Deuteronômio 19, perdão. Nós já lemos Deuteronômio 19, vamos voltar para Mateus. Que é quando tem as testemunhas e vai para os juízes e eles vão determinar. Qual era a questão aqui? A questão é que cada um estava sendo juiz para si. A questão é que não estavam procedendo da maneira correta, indo até os juízes e os juízes determinando. E aquela época, onde que Jesus estava dizendo, não havia mais juízes. Quem estava legislando as leis eram os escribas e os fariseus. Não eram os juízes que estavam legislando. E aí Jesus ele traça isso para chamar a atenção o seguinte: vocês estão longe do que foi predeterminado. A verdade, irmãos, desse ponto, isso daqui só foi a introdução, nós vamos ficar aqui nessa aplicação, é que nós devemos fugir de ser juízes para nós mesmos, quando a palavra de Deus diz que há um juiz reto sobre toda a terra. Quando eu e você queremos retribuir e julgar e determinar a sentença para aquele e aquela que possivelmente nos fere, nos dá um tapa na cara, tenta levar as nossas coisas. O desejo de vingança, ele deve ser um estranho no coração do Filho de Deus, não um conhecido, mas um estranho. A verdade é que tanto em Tiago 1,19-20 diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio de si para se irar. Porque, significando que se eu mirar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E você já parou para pensar quantas vezes nós estamos agindo como esses escribas e fariseus? Nós não queremos nos ceder a ninguém e esperar o julgamento de ninguém. Eu vou fazer justiça por meus próprios atos. Não precisa, como eu disse, ser sangue derramado. Ah, ele me privou e ela me privou de algo, ele vai precisar de mim, ela vai precisar de mim. Pode deixar que na mesma medida eu vou retribuir. Jesus está dizendo que se os discípulos dele, aqueles que, de acordo com Mateus 5, 1 e 2, diz assim: vendo-lhe Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, os discípulos, dizendo. E se você diz: eu sou uma pessoa que me aproximo de Cristo, eu sou uma pessoa que estou próximo do Senhor e eu quero ouvir a voz dele, então uma das coisas que não deve existir de maneira nenhuma na sua vida é desejo de vingança, retaliação. Vou devolver. A palavra devolvida na hora já é vingança.
A pessoa fala algo para você e você na hora já lança algo para não ficar por baixo. Não, a última palavra é minha. Tem que saber quem manda aqui. É do meu jeito, que não sei o quê. Isso é vingança. O que deveria ser feito? Senhor, o meu caso é esse. E eu sei que se eu for aplicar a justiça da forma como eu quero aplicar, eu não vou ser justo como tu és justo. Portanto, Senhor, julga-me e julga a outra pessoa. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, sonda o meu coração e guia-me pelas veredas da justiça. Vamos ler um texto em Tiago, capítulo 4, só para a gente entender essa questão do julgamento. O devolver. Ainda que nós vamos falar no capítulo 7, versículo 1 de Mateus sobre julgamento, mas aqui o versículo 11 até o 12 do capítulo 4 de Tiago vai nos dar um esclarecimento sobre isso. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. É triste isso. Aquele que fala mal do irmão, e você pode colocar irmã também, ou julga a seu irmão, fala mal da lei, que julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Irmãos, talvez falar, não, eu deixo passar, eu não esquento a cabeça. Isso só fala superficialmente, porque cada um de nós sabe o que se passa no íntimo do nosso coração quando nós vemos, estamos de frente, estamos perto daquela pessoa que nos fez mal. E se por acaso há algum incômodo de se relacionar com aquela pessoa, nós estamos ainda no desejo de vingança. Não houve perdão. Não houve um desconsiderar da culpa daquela pessoa. Não houve um amor cobre multidões de pecado. Duas coisas. Deus, Ele pode apontar situações e pessoas para que isso seja trabalhado na sua vida. Então, ao invés de orar, Senhor, tira essa pessoa da minha vida, Senhor, aumenta o meu amor por essa pessoa. Segundo, Deus não somente Ele pode apontar e determinar pessoas, mas Ele simplesmente pode deixar acontecer, que é diferente de colocar. Ele simplesmente pode permitir que o barco continue no mesmo rumo que está, para que você seja transformado à imagem de Cristo, que de maneira alguma se vingou, que de maneira alguma fez ouvir a sua voz na paz. E por fim, Romanos capítulo 12. Semana que vem nós vamos ver cada um dos 4 itens que é falado. O tapa na cara, que é a questão da honra. O demandar a capa, que é a questão das posses. Demandar e pedir emprestado é o amor pelas coisas materiais. E dar a quem te pede, empresta. Não vire as costas para aquele que te pede emprestado, que é o desapego às coisas materiais. Versículo 19 no capítulo 12. Não, é uma proibição isso. Vos vingueis a vós mesmos. E lembre, olha só como é importante essa palavra no meio do versículo, amados. Às vezes a gente lê amados e passa batido. Mas olha o que Paulo está dizendo. Não vos vingueis a vós mesmos, porque sois amados de Deus, e Deus não se vingou de vós. Quem que sofreu a vingança de Deus contra o pecado? Lembre-se disso. Ninguém tem direito de se vingar de ninguém, porque um já tomou a vingança universal de Deus sobre ele.
favor de todos. Quer aquela pessoa incrédula que te faz o mal, quer até filho ou filha de Deus que ainda está se amadurecendo na fé e procede de maneira insensata, lembre-se que são alvos do amor de Deus tanto quanto você é. E por causa disso, você e eu, nós não podemos trazer vingança sobre ninguém, lançar armadilha sobre a vida de ninguém, porque nós somos amados. Essa palavra não está por acaso no meio do versículo, é para lembrar que o amor de Deus é a base para que você não se vingue, porque se Deus fosse se vingar de você, ai de nós. Mas dai lugar à ira, eu já expliquei inúmeras vezes, deixa ela passar, que ela vai terminar no lugar de direito, o trono de Deus. Mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence, é de propriedade do Senhor, a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O servo que conhece e confia em seu reto juiz, deixará que ele, e somente ele, aplique a sentença necessária e apropriada, caso seja injustiçado ou injustiçado. Você está vivendo pela lei do olho por olho, dente por dente, na sua casa, na sua vizinhança, com as meninas e os rapazes na escola, com os amiguinhos? Eu vou ficar de mal dele. Eu vou ignorá-lo, Nós somos instrumentos do amor do Senhor. E uma das coisas que ofusca o brilho do amor é a negridão da vingança. E de maneira alguma Cristo será reluzente sobre a sua vida, nem o seu odor, o seu perfume será lançado àqueles que estão podres por causa do pecado, se você estiver com desejo de vingança no seu coração. Reconcilie-se com Deus, porque falta de perdão, sabendo que eu sei que eu devo perdoar alguém, mas eu ainda não perdoei. Olha, se alguém diz estar na luz, mas está em trevas, diz que mantém comunhão com ele, mas está nas trevas, até agora, lê João 1,5, por favor. 1 João 1,5, alguém. Aquele que diz que tem comunhão com Deus, diz que tem comunhão com ele, mas até agora está em trevas. 1 João 1,5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e nos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Falta de perdão é trevas. E se eu disser que eu tenho comunhão com ele e andarmos nas trevas, eu estou mentindo. Significa que essa pessoa, ela está sem comunhão com Deus enquanto ela não perdoar a outra pessoa. Ela pode ter todas as práticas de piedade para tentar compensar aquele pecado, mas Deus, ele é absoluto no que ele diz no versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você está nesse ponto de olho por olho, dente por dente. Quem é a pessoa que você está devolvendo olho por olho, dente por dente? Vai e se humilhe. Senhor, irmão, irmã, fulano, beltrana, eu quero... E uma coisa que a gente precisa entender é que você não tem que pedir perdão para outra pessoa. A Bíblia nunca diz para o crente pedir perdão. Você pode procurar, você não vai achar a Bíblia falando para você pedir perdão. A Bíblia diz para você confessar o seu pecado ao outro, porque o perdão é entre a pessoa e Deus. Você deve confessar o seu pecado. Se uma pessoa vem a você e confessa o pecado, ela não tem que te pedir perdão. Você deve perdoá-la. Aquela pessoa não veio pedir perdão, ela só falou que pecou contra mim. Mas é lógico, a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Mas por outro lado diz: perdoai-vos mutuamente uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoa. A ordem é: eu chego e confesso. Eu não tenho que pedir perdão, eu tenho que confessar. Quem tem que perdoar é a pessoa ofendida. Tanto um como o outro são obrigados a cumprir, porque tudo isso vai refletindo na comunhão com Deus. Fujamos da vingança, descansemos em Deus, que nós desfrutemos
principalmente da paz, que excede todo entendimento em momentos de grande tribulação, em momentos de grande dor. Mas espere no Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra nessa manhã, por vermos que se o Senhor fosse devolver na mesma medida, e se Cristo não houvesse se interposto no meio, nós estaríamos aniquilados eternamente. Se Ele não se tornasse o mediador entre o Deus e o homem, Cristo Jesus, homem, como nós lemos em Timóteo, ai de nós, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, Deus fogo consumidor. Nós te damos graças porque Ele sofreu esse dano em nosso lugar. Ajuda-nos a lembrar da Tua misericórdia e da Tua graça, quando outros agem sem graça e sem misericórdia para conosco. Deus, não nos permita sermos fariseus em termos a Tua palavra na boca, mas longe do nosso coração, longe da nossa prática. Ajuda-nos a nos reconciliarmos com aqueles com que temos tratado nessa medida de olho por olho, dente por dente, sabendo que se nós não fizermos isso, nós não temos comunhão com o Senhor. Nós precisamos andar à luz da Tua pessoa, e a Tua palavra diz que o Senhor é luz e em Ti não habita trevas nenhumas, tampouco em nós deve haver. Nos fortaleça, Pai, em nome de Cristo, oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe.